Olá pessoal, segue aqui mais uma edição do Life Hacker Talks. O convidado de hoje é o Rodrigo Siqueira, o meu ex-professor da SPM, que buscando um propósito maior para sua própria vida, se reencontrou, se reinventou diversas vezes ao longo da sua carreira e hoje ele trabalha ajudando várias outras pessoas a buscarem um maior propósito para as suas próprias vidas. E a gente vai falar sobre mindfulness, vai falar sobre como que a escola precisa ser reinventada e como que estudantes podem hackear sua própria educação. Vamos falar sobre algumas histórias da vida dele, onde ele pôde se superar, como, por exemplo, escalar o Monte Aconcagua, e muita coisa legal de mindset life hacker para você realmente conseguir se questionar mais e escolher a sua própria jornada e não viver o sonho de outras pessoas. Beleza? Então vamos lá. Olá, galera! Então, mais uma edição aqui do Life Hacker Talks. E hoje é um prazer estar com uma pessoa muito especial aí na minha vida, que é o Rodrigo Siqueira. O Rodrigo foi meu professor na SPM, lá quando eu me formei em marketing, publicidade, no Rio de Janeiro. E a gente manteve uma relação desde aquela época. Então, foi um cara que eu admirei muito como professor. E eu senti que ele já tinha uma pegada diferente dos professores, não era aquela pegada de simplesmente transmitir o conhecimento, mas tinha uma troca legal. E desde então ele passou por uma transformação de vida, por uma vida com mais propósito. Eu vou deixar o Rodrigo explicar melhor tudo isso. E hoje ele impacta aí a vida de muitas pessoas, ajudando em suas próprias transformações, em busca de uma vida com mais sentido também. Então, Rodrigo, muito prazer em tê-lo aqui hoje. É muito legal poder bater esse papo com você, que eu acho que é um life hacker também, é um cara que se reinventou em diversos momentos da vida e vai ser um bate-papo bem legal aí para entender como que foi essa jornada, você compartilhar com a galera algumas inspirações e ensinamentos concretos aí que a galera possa levar na vida delas. Beleza? É isso aí. Obrigado, Ian. Prazer estar aqui com você. Desde que eu tive o prazer de ser seu professor, é claro que a gente estabeleceu uma relação muito bacana e eu também já tinha percebido em você que você seria um cara de muito sucesso, certamente. Você sempre privilegiou muito fazer as coisas muito bem feitas e encontrar sempre um sentido para aquilo que estava fazendo. Então, a gente tinha isso, né, em comum e agora estamos aqui. Então, obrigado pelo seu convite. Show de bola, irado. E, Rodrigão, então, para começar, sempre gosto de perguntar, em vez de, me fala aí o que você faz hoje, eu gosto de sempre perguntar quais são as suas paixões hoje. Então, conta aí pra gente. Olha, minhas paixões, ela ainda transitam em torno de alguns temas centrais, né? Pessoas, direção, caminho de vida, escolhas. Então, acho que isso, de alguma forma, sempre esteve presente em tudo que eu estava fazendo. Como você foi meu aluno, você deve lembrar que mesmo nas aulas de marketing, eu colocava esse tipo de questionamento nas pessoas, né? Qual é o propósito, né, em uma empresa lançar determinado produto, qual é o impacto disso para a sociedade, qual é o propósito de você escolher essa carreira, o que você pretende deixar como pegada no mundo. Então, eu diria que minhas paixões giram em torno exatamente disso, né? De você fazer escolhas que tenham sentido, significado para você e que te tragam engajamento, energia, ânimo, disposição, felicidade. Acho que é exatamente isso. Irado, irado. E tem uma outra paixão que eu acho que essa daí vai ser até legal a gente bater um papo sobre o artigo que você escreveu da experiência lá no Aconcagua, né? Quando você escalou. Me É conta. na Concagua, exato. Essa daí eu acho que é uma paixão que você ainda mantém ou já está em outra também? Mantenho. Sabe aquela paixão à distância? Apaixonada à distância? Pois é. Essa é a minha relação com as altas montanhas hoje, né? O Aconcagua, né, para quem não conhece, é a maior montanha fora da Ásia. E eu subi essa montanha em 2006. Foi muito engraçado. Eu estava fazendo um mochilão pelo Chile em 2005. E aí, passando pela fronteira do Chile com a Argentina, você cruza com a Concagua. E eu olhei aquela montanha e foi paixão à primeira vista. E eu falei assim com as pessoas que estavam comigo, eu vou escalar essa montanha. A galera riu, não levou a sério, mas eu sabia que eu estava falando sério. Eu falei, eu vou escalar essa montanha. Um ano depois eu estava lá.
E foi de verdade uma experiência assim que muda a vida, né? Você não sai ileso daquilo de forma alguma, né? Você tem que ter um propósito muito claro, poder se expor a todos os desafios que uma montanha como a Aconcagua traz para você. E, e valeu demais, assim. Acho que subir a Aconcagua foi um dos marcos que me levou a ressignificar muita coisa na minha vida, né? Porque depois eu voltei para o Brasil disposto a só me esforçar em fazer coisas que façam realmente sentido para mim, que eu percebo um valor muito grande. Então, eu não vou mais permitir com que a minha vida entre no piloto automático ou entre dentro de um modelo de sucesso que me ensinaram a sonhar. E a partir daí a gente começa a tomar algumas decisões que envolvem risco. E é muito interessante porque quando você fala assim, eu também hackeei minha vida, a sensação que eu tenho é que assim, você hackear a sua vida, você vai ter que trazer complicação para a sua vida. Você tem que estar disposto a pagar esse preço, né? Uma coisa acompanha a outra. As coisas não vêm com tanta facilidade, não é nada simples o caminho de fazer escolhas e você não está com nenhum risco envolvido, você está totalmente dentro de uma certeza. Claro que você está muito certo daquilo que você está fazendo, mas você vai estar vivenciando o risco, você vai ter questionamentos, vai ter dia que você vai pensar assim, cara, o que eu estou fazendo? Às vezes eu percebo isso, eu estou escalando, eu estou no meio da pedra, e eu percebo assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu posso cair a qualquer momento, né? O que eu vim fazer aqui? Mas é claro que depois você reflete, você sabe exatamente o significado daquilo que você está fazendo. Então, o Aconcagua, ele mudou, né, a minha vida nesse sentido. Eu tenho até o diário disponível. Depois a gente compartilha o link para as pessoas Isso, por lerem. favor. Acho que é uma leitura super inspiracional e com certeza compartilhar aqui. Então, top. Eu E se eu sabia... não me engano, Ian, Ah, se eu não me engano, quando eu desci do Aconcagua, quando eu voltei para o Brasil, foi mais ou menos nessa época, né, que eu comecei a te dar aula. Ou foi por essa transição de 2006 até 2010, que eu diria que foi um grande momento de transição na minha vida. Porque 2010, por é. coincidência, é a época que eu decidi para o Japão, onde você está agora. Caramba, pode crer. Eu não sabia. E aí, pode crer, foi Pois no meio é, da universidade, porque eu acho que eu me formei em 2008, se eu não me engano. Então deve ter sido na foi meiuca. exatamente nesse time. Mercadologia, dois, Exato, sei lá. Muito bom, isso daí. irado. E, Rodrigo, deixa eu te perguntar agora, voltando um pouquinho para o mundo mais da sociedade, né? E aí para quem, assim, para te conhecer um pouquinho mais dos seus projetos hoje, se numa festa de aniversário do seu amigo, a mãe dele vem, Rodrigo, quanto tempo? E aí, o que você faz da vida hoje? O que você responde nesse momento? Vou ali pegar um salgadinho e já volto. Muito bom. É uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Eu falo, poxa, o que eu faço hoje? Eu ajudo pessoas a encontrar uma direção de vida que traga significado para elas. Eu acho que grande parte do meu tempo hoje é investido nisso, né? Recebendo as pessoas no consultório, fazendo sessões de coaching via Skype, né? Como eu vivi muito essa angústia de tentar me encontrar e depois me reencontrar profissionalmente a partir do encontro que eu tive comigo, ou seja, o que eu vou fazer com a minha vida profissional que me traga sentido de realização, que me traga, né, um significado maior. E eu vivi muito essa angústia, e eu acho que esse meu caminho de tentar encontrar uma direção para mim valorosa é o que me ajudou bastante a ser quem eu sou hoje. E quando eu estou recebendo as pessoas, estou fazendo um procedimento, né, de atender, no processo de coaching em si, de carreira, eu aplico muito do que eu vivi. Eu aplico as ferramentas tendo como base muito da minha dor, para poder tentar auxiliar essas pessoas a não precisa cometer alguns erros que eu cometi, né? E dá para fazer transições de forma mais sábia, com mais planejamento, com menos turbulência. Eu vivi Legal. algumas turbulências que não precisam ser vividas. Eu acho que isso me ajuda bastante a desempenhar minha tarefa hoje como coach, a ajudar as pessoas nesse caminho. Top. E me fala um livro aí que teve um grande impacto na sua vida. Eu sei que são vários, né? Sempre é uma pergunta difícil, mas se você pegar assim um que te ajudou nessa jornada ou foi um bom trigger para você iniciar essa transformação, o que você diria? Uhum.
Foram vários, né, como você falou, mas eu posso citar um que é Em Busca de Sentido, Do do Victor? Viktor Frankl. Exatamente. Eu li há pouco tempo Em agora. Busca de... É bem maneiro mesmo. Foda. Esse livro foi um estalo, e eu lembro que eu tive meu primeiro contato com ele, não com o livro, mas com o vídeo dele na faculdade. E aquilo ali já começou, sabe aquela sementinha que é jogada dentro de você e fica ali, né, germinando, aí chega um momento que aquilo cresce, né, e está na hora de você realmente ir atrás disso. Então esse seria um bom livro que eu posso indicar para as pessoas. E acima de tudo, e eu acho que é as pessoas estarem conscientes, sabe, de acordar o dia e não decidir viver no piloto automático, porque as lições, as experiências, os encontros que nós temos ao longo de um dia, né, podem ser muito significativos para quem estiver presente, para quem estiver consciente. Com certeza. E falando um pouquinho dessa parte de estar presente, consciente, eu sei que é outra área aí que se tornou uma paixão sua, mindfulness, né? Então, conta pra gente aqui como que o mindfulness teve um papel importante aí nessa, vamos dizer, no seu segundo ciclo de vida, né? Seja pessoal, profissional, e como que os ensinamentos do mindfulness, da atenção plena, da consciência, né, plena, te ajudaram a se transformar, né, como pessoa, como profissional, indivíduo completo, e como que hoje você vê o mindfulness ajudando outras pessoas também, porque sei que você é um cara que estudou muito isso, foi para vários países, né, está participando de um curso agora, ou alguns cursos lá em São Francisco e tal. Então, você está sendo exposto a muita coisa discutida em torno do mindfulness, que o mindfulness foi algo que nos últimos anos caiu um pouco na moda também, aí, né? Todo mundo faz mindfulness, todo mundo fala de mindfulness, e eu acho que você hoje é uma das referências aí no Brasil que está indo beber na fonte, vamos dizer assim, né? Então, se você puder falar um pouquinho dos paralelos entre o mindfulness e a questão do questionamento e do hackeamento da própria vida, se você conseguir criar algumas pontes aí, fala pra gente. Tá, vou te falar. Então, tá preparado para a história que eu vou contar? Bora! Aconteceu aí perto de onde você está, no Parque Ueno, em Tóquio. Legal. Então, olha só o que eu vou te falar. Em 2010, quando eu decidi ir para Tóquio, foi muito um processo de me encontrar. Impressionante, né? Você vai para o outro lado do mundo para poder se encontrar. E aí lembro de outro livro aí, O Alquimista também é um livraço, né? Com essa mesma pegada. É verdade. Vai, continua. Então, imagina o seguinte cenário. Eu lembro que eu viajei no dia 26 de dezembro e eu não tinha nenhum amigo no Japão. Nenhum amigo no Japão. Então, eu estava indo assim totalmente de coração e mente aberta e para o que o Japão teria para oferecer para mim. Né? Eu iria fazer alguns treinos de karatê, iria eventualmente encontrar o professor do meu professor de karatê e passar, né, alguns recados para ele. Mas eu estava indo para poder realmente ficar comigo, né, em meio a essa cultura que eu sempre admirei bastante. Só que chegou num certo momento que eu estava no parque, eu sentei e eu estava olhando assim com um olhar meio perdido e comecei a pensar nas pessoas que estavam no Brasil, queriam passar o ano novo em Búzios, alguma coisa. Eu comecei a pensar assim, eu falei, caramba, eu estou aqui em Tóquio sozinho, nem sei o que eu vou fazer ainda no ano novo. O que eu estou fazendo? Falei, caramba, o que eu estou fazendo? Aí começa a vir aqueles pensamentos, né, de falar, cara, o que é isso? O que eu vim parar aqui? Eu vou pegar o primeiro voo, voltar para o Brasil. E olha só que interessante. Quando eu me deparei, tinha um monge budista sentado do meu lado. Sabe quando você repara que tinha um monge budista e ele estava comendo uma tangerina e ele me ofereceu. Eu aceitei a tangerina. Aí eu comecei a mascar, não sei o que, comer. E aí depois de um tempo, ele foi e perguntou para mim, e aí tava gostoso? Eu falei, tava gostoso. Ele, quantas sementes tinha? Tinha muita semente? Aí eu parei e fiquei assim, falei, pô, não tenho noção se tinha, quantas tinha, se tinha muita semente. Aí eu falei, acho que não, eu não sei. Ele, tenta de novo, me deu mais um gomo. Aí, depois que eu fui perceber, ele estava me ensinando estado de presença.
porque ele percebeu que eu estava completamente perdido em pensamentos, identificado com os meus pensamentos, e não estava mais ali. Eu tinha perdido o estado de presença. Né? Quando a gente perde o estado de presença, entra o piloto automático, entra pensamentos, né, sabotadores, entra medo, entra questionamento, entra um monte de coisa que faz você perder o contato com o propósito. Né? E ele ali me trouxe de volta. E aquilo ali me marcou, de certa forma, essa experiência. E aí começou a me estimular a estudar cada vez mais o campo da meditação, o campo da atenção plena, o campo do mindfulness, né, que essencialmente tem a ver com a nossa habilidade de estar presente, né, mas estar não apenas presente, mas também com uma atitude de abertura, de gentileza, de não julgamento às coisas que estão acontecendo naquele momento. Então, isso é uma habilidade psicológica muito interessante, treinável. Você tem como treinar por meio das práticas de mindfulness. Depois, como você sabe, eu entrei no doutorado justamente para poder estudar esse tema. Hoje eu estou no Instituto de Psicologia do FRJ, né, e eu estudo mindfulness principalmente relacionado a questões empresariais, desenvolvimento de competências de liderança, por exemplo. E uma das coisas que a gente aprende, não apenas estudando, mas também praticando, é que treinar a atenção plena, ou seja, treinar a sua consciência para estar mais presente no presente, com uma atitude de mais abertura, de menos julgamento, te traz muitos benefícios, não apenas no sentido de bem-estar, mas também te dá muito mais conexão com seus próprios valores, te dá muito mais tranquilidade, menos reatividade emocional para você se relacionar melhor com as pessoas, te dá também muito mais clareza de propósito. Logo, você também consegue tomar decisões melhores para a sua vida. Por isso que eu decidi incorporar o treinamento de mindfulness dentro dos meus processos de coaching com meus clientes. Eles avaliam isso muito bem, porque realmente o cliente ele entra num processo, né, de coaching e ele quer respostas, porque ele está angustiado. É justo que ele queira respostas. Só que é muito fácil de você aplicar uma ou duas ferramentas que levam o cliente a ter algumas respostas rápidas. Mas até que essas respostas são efetivamente válidas para os seus valores, para as suas reais aspirações de vida, isso a gente questiona. Por isso que, se todas essas angústias elas são criadas dentro da nossa mente, a gente tem que primeiro saber lidar com a nossa mente, para poder tirar toda a névoa, toda a confusão e fazer com que a gente enxergue as coisas com mais clareza, ou seja, tenha mais lucidez para poder tomar decisões valorosas para a nossa vida. Então, eu acho que as coisas que começaram a se juntar, essa busca por propósito, o treinamento de atenção plena, o meu reposicionamento na carreira e o mindfulness, eu, como você bem falou, né, eu já me formei em São Francisco, né, eu passei bastante tempo estudando lá, num ecossistema que diria que é assim, dos mais efervescentes nesse campo de inovação, de criatividade e de mindfulness. Tudo que eu tenho visto é que cada vez mais as empresas, as pessoas estão buscando uma forma de ter mais contato com si mesmas, com significado, com propósito, com clareza de valores. Acho que as pessoas estão começando a perceber que grande parte, né, dos problemas são criados pela mente, então tem que ser resolvidos pela mente. A gente tem que, não são ferramentas que resolvem problemas, é a mente que vai resolver os problemas e as ferramentas são um auxílio. São exatamente isso, uma Catalisadores. ferramenta